E aí, galera, beleza? Aí eu aqui de novo para conversar com vocês mais um pouquinho sobre conceitos matemáticos, beleza? Hoje eu vou fazer um resumão com vocês sobre a função logarítmica, né? Geralmente os alunos ficam assustados quando falam de logaritmo. Hoje eu não vou conseguir mostrar para vocês todas as propriedades de logaritmo, mas eu vou atacar diretamente a função logarítmica. Beleza, gente? Partindo do pressuposto que vocês já conhecem as propriedades logarítmicas, dos logaritmos, as propriedades operatórias. Beleza, gente? Olha só, só para iniciar a nossa conversa, eu queria falar um pouco sobre as aplicações de logaritmos. Porque muitas das vezes a gente estuda conceitos matemáticos que a gente nem sabe para que serve. Uma das importantes aplicações, dentre as várias aplicações, né, algumas que eu posso citar são o cálculo da intensidade de um terremoto. Né? Quando a gente vê aquela escala Richter lá do terremoto, o cálculo da intensidade de um terremoto é feito por meio de uma função logarítmica. A gente tem também em química o cálculo do pH, sabe? Aquele pH da água, o pH do óleo, o pH de um determinado líquido. A gente usa uma função logarítmica para calcular esse pH. Na matemática financeira, a gente usa o logaritmo quando a gente quer determinar, né, calcular quantos anos eu tenho que deixar uma determinada quantia aplicada para eu obter um determinado montante. Então, toda vez que eu quero calcular o tempo, eu caio numa equação exponencial e, na maioria das vezes, eu tenho que usar propriedades logarítmicas operatórias, né, propriedades operatórias logarítmicas, para conseguir determinar esse tempo. A gente tem também o cálculo da intensidade sonora em decibéis. A gente usa o logaritmo para fazer isso. E assim, poderia citar vários exemplos aqui. A datação de um fóssil utilizando carbono 14. A gente usa funções logarítmicas para fazer isso. Então, assim, existem inúmeras aplicações dos logaritmos. Muitas vezes a gente estuda esse conceito assim complexo sem entender as aplicações, e eu acho isso um crime, a gente estudar um conteúdo matemático sem saber para que isso serve. Então, assim, eu não vou poder mostrar para vocês todas essas aplicações nessa aula, mas pelo menos deixo aí de curiosidade para vocês procurarem na internet, num livro texto aí, num livro didático, né, essas aplicações dos logaritmos. Beleza, gente? Vamos começar? Olha só, para a gente definir um logaritmo, tá? A gente pode definir ele da seguinte forma. Sendo A e B números reais e positivos, com A diferente de 1, chama-se logaritmo de B na base A, o expoente x ao qual se deve elevar a base A, de modo que A elevado a x é igual a B. Isso tudo que está escrito aqui está resumido nessa expressão aqui, gente. Ó, logaritmo de B na base A dá um resultado x, se e somente se o A, que é esse carinha aqui que está na base, elevado a esse x, der o B, que é o logaritmando. Olha só, gente. Eu geralmente converso assim com os meus alunos. Para você transformar o logaritmo numa equação exponencial, basta você fazer uma voltinha aqui no sentido anti-horário. Você pega o A base A do logaritmo, eleva a quem está depois do sinal de igual e iguala ao logaritmando. Ó. A elevado a x igual a B. Então, todo logaritmo, na verdade, é uma forma invertida de se escrever uma equação exponencial. Isso aqui ainda não é a função logarítmica, gente. É só a relação de função inversa, assim, de inversão entre a exponencial e o logaritmo, tá? Gente, com base nessa definição aí, eu pergunto para vocês, quanto será o logaritmo de 8 na base 2? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem, mas um tempinho bem curtinho, hein, gente? 10 segundos, hein? Vamos lá? E aí?
Já sabem quanto que é o logaritmo de 8 na base 2? Gente, olha só, a ideia é usar esse raciocínio que eu falei aqui com vocês, olha. 2 elevado a quem é igual a 8? Tem que pegar a base aqui, o 2, e elevar a que número para eu ter o 8, tá? Vou até anotar aqui, ó. Log de 8 na base 2. Qual será o resultado, hein, gente? Eu acho que, ó, 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2 é 4, ainda não deu 8. 2 elevado a 3 é 8. Então, o logaritmo de 8 na base 2 é 3. Tá vendo, gente? Não é tão difícil pensar aí no resultado de um logaritmo. Tá? É lógico que tem uns casos mais complicados, onde que a gente tem que resolver a equação para poder entender melhor. Por exemplo, veja esse caso aqui, ó. Log de 27 na base 1/3. Ou seja, 1/3 tem que ser elevado a quem para dar 27, tá? O ideal nesse caso aí é resolver a equação, tá, gente? Eu vou resolver ela nessa folhinha aqui para vocês, tá? Só para a gente entender melhor aí quanto que é isso daí, ó. Como é que eu faço para resolver? Eu escrevo assim, ó. Log de 27 na base 1/3 é igual a x, tá? Como eu resolvo essa equação? Eu faço assim, ó. 1/3 elevado a x, eu transformo numa equação exponencial. 1/3 elevado a x é igual a 27. Estão vendo? Aí eu vou fazer assim, ó. 1/3 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1. Vezes x vai dar 3 elevado a menos x. 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Elimino a base aí, ó. Isso daqui, menos x igual a 3, vai dar x igual a menos 3. Beleza, gente? Então, log de 27 na base 1/3 é igual a menos 3. Vou anotar aqui, ó. Log de 27 na base 1/3 é igual a menos 3. Tudo bem, gente? Isso daqui ainda não é a função logarítmica, gente. Eu só estou passando esses conceitos para a gente relembrar como se calcula um logaritmo, tá? Quanto será, aproximadamente, o valor de log de 5 na base 2? Gente, não adianta eu tentar resolver isso daqui por equação exponencial, porque eu vou ter 2 elevado a x igual a 5. Eu não vou conseguir escrever o 5, eu não vou conseguir fatorar o 5 para colocar ele na base 2. Então, não vou conseguir resolver com a mesma técnica que eu tentei anteriormente. Mas olha só, imagine que você tem que calcular isso daqui num concurso público, num vestibular. Log de 5 na base 2. E eu tenho as seguintes opções. 1,4, desculpem. Eu tenho as seguintes opções. 1,4, 2,3, 3,2 e 4,5. Por aproximação, eu consigo descobrir qual que é o valor aproximado para o log de 5 na base 2, gente. Olha só, 2 elevado a quem é igual a 5? 2 elevado a 1 é 2. Então, não chegou nem perto de 5. 2 elevado a 2 é 4. Então, ainda não deu 5. 2 elevado a 3 é 8. Então, já passou de 5. Então, tem que ser um número, ó. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. Então, eu levei a 3 é 8. Então, tem que ser um número entre 2 e 3. Então, a única resposta dessas daqui que atende o log de 5 na base 2 é a letra B. Tem que ser um número entre 2 e 3. 2,3 é um número entre 2 e 3. Observem que foi fácil chegar nessa resposta sem ter que apresentar cálculo nenhum. Beleza, gente? Olha só, quando eu preparei essa folhinha aqui, eu acabei invertendo a explicação, tá, gente? Então, eu vou explicar essa parte de baixo aqui primeiro, para depois falar do gráfico da função logarítmica. Vamos lá, olha só. Dado A pertencente aos reais, A positivo e A diferente de 1, a função logarítmica de base A é a função
f de r asterisco mais em r. O que quer dizer isso? O domínio tem que ser os números positivos, excluindo o zero, e o contradomínio são os reais, dada por f de x é igual a log de x na base a. Ou seja, toda função que tiver essa carinha aqui, né, nós iremos chamar de função logarítmica, tá, gente? O gráfico da função logarítmica é uma curva que se assemelha a uma dessas duas aqui, tá? Ela se assemelha a essa, observa que ela é crescente, depois esse crescimento vai diminuindo de velocidade, tá? E passa pelo 1 aqui no eixo x. Ela vai ser crescente se a base for maior que 1, gente. E ela vai ser decrescente se a base estiver entre 0 e 1, tá? Eu não sei quem de vocês aí, quando criança, tinha aquele cartão de vacinação, onde o pediatra acompanhava o crescimento de vocês, acompanhava o peso e o crescimento. Se vocês observarem os pontinhos que o pediatra marcava naquele cartão, naquele gráfico, aquilo é uma função exponencial. Aquilo se assemelha ao crescimento de uma função exponencial, não, desculpem, gente, de uma função logarítmica, tá? Eu não trouxe nenhum print aqui de um cartão de vacinação, mas numa próxima oportunidade, eu posso tirar um print do cartão de vacinação dos meus filhos para vocês verem que a função logarítmica está presente em muitas situações aí do nosso dia a dia. Tá bom, gente?